Não, e como eu ia falando, vocês, o Marcos, todo mundo faz esse trabalho que é fantástico e que isso está alicerçado em algumas questões que corroboram como você falava no início. Eu acho que o campo da educação física, de alguma forma, e não só o campo da educação física, mas todos os campos que trabalham com a intervenção, é muito comum que os profissionais, quando saem das suas formações, eles têm a principal questão que é a faculdade não me preparou o suficiente para eu estar na escola, ou para eu estar no consultório, ou em determinado outro lugar. E é uma grande dificuldade também, porque a universidade não consegue fazer essa formação tão plena, porque existe algo que a universidade não dá conta, que é a vida. E é o ineditismo do cotidiano, do dia a dia na escola. Eu estava conversando outro dia, meninas, e isso acaba ficando um pouco mais claro agora. Nenhuma faculdade poderia ter pensado formar professores para lidar com essa pandemia. Não, não. E a vida vem e coloca. É algo completamente novo, né? Nunca ninguém pensou nisso. Nenhum professor, na verdade, se preparou para esse momento. E nenhuma família também, né? Porque a gente fala de professor, mas as famílias também tiveram que mudar completamente as rotinas por conta dessa pandemia. E aí, exatamente, pegando esse ponto, como que é importante a formação, que muito tempo foi dada a formação tradicional, e vocês e tantos outros colegas que estão se inspirando em vocês também, constroem um mecanismo de formação que é um mecanismo de formação da prática, compartilhando propostas. Mas eu queria entrar já no ponto principal do nosso debate hoje, porque o tempo acaba ficando bem reduzido às vezes, principalmente quando o papo é bom e a companhia é interessante. Pegando esse principal ponto, vocês que estão trabalhando também nas redes municipais e estaduais, estão também gerenciando páginas, recebendo práticas de muitos professores, ou seja, lidando com esse problema diretamente. O que vocês têm encarado, visto, escutado das principais dificuldades que vocês veem sobre essas aulas remotas para a educação física escolar? Bom, então, como você já disse, né, e como nós também colocamos aqui, nenhum professor, nenhuma família se preparou para esse momento. Então, o professor, principalmente, ele está tendo que se adequar a novas tecnologias. Isso está sendo uma dificuldade para muitos. Não vou falar para todos, não vou generalizar, porque, igual, a moçada, assim, pessoal mais novo já tem uma prática, né, de trabalhar com editor de vídeo, editor de texto, filmagem, filmar aulas, enfim. Mas está sendo uma dificuldade muito grande para a maioria dos professores, né? Inclusive, nós lemos essa semana, em uma reportagem da Nova Escola, que, de acordo com o MEC, as matrículas lá no CAPES de tecnologia elevou de 120 para 800 por mês. Ou seja, os professores, né? Formação de professores, ou seja, relacionada à tecnologia, de 120 subiu para 800 por mês. Ou seja, é algo que ninguém, assim, muita gente não estava preparado e o professor está indo atrás, está tentando, sabe, inovar para atingir a aprendizagem desses alunos. Então, uma dificuldade é essa. Agora, outra dificuldade... Agora, do outro lado do muro, né? Tem o professor, a dificuldade. E tem a dificuldade também das famílias. Tem família, por exemplo, você sugere que ele assista uma videoaula no Google Classroom, a família vai falar, que é isso? Não sabe, às vezes não tem dados móveis. É complicado. Então, essa para nós, né, Tara, é a maior dificuldade. Aí depois vem outras, né? Por exemplo, adequar as unidades temáticas da BNCC para dentro de casa. Não, assim, eu não vou falar que não dá para adequar. Dá, sim. Mas a gente tem que pensar em muitas ocasiões, questões, segurança, por exemplo. Eu considero algumas unidades temáticas, como jogos e brincadeiras, esportes de precisão, por exemplo. Esporte de precisão seria um objeto de conhecimento, né? Eu considero esses mais favoráveis, né? Então, o professor tem que ver com o que ele vai estar querendo trabalhar, porque, por exemplo, lutas, eu posso trabalhar esse conteúdo, mas aí envolve muita coisa
com a família também, né? Segurança, fazer o movimento, machucar, espaço pequeno. Então, é uma maneira de se pensar, né? Então, acho que enquadrar todas as unidades temáticas também os professores estão tendo uma grande dificuldade. Tá? Perfeito. Então, pegando essa ideia das dificuldades, né, que você já coloca, eu já queria pensar o campo das possibilidades, né? Porque a gente sabe que existe toda uma conjuntura que envolve diversos aspectos sociais, etc. E principalmente também de lidar com o novo, né? Da mesma maneira que que o professor está tendo que aprender a ser professor, nessa perspectiva, o aluno também está tendo que aprender a ser aluno nessa perspectiva. Então, nesse sentido, que estratégias, tem muitos colegas aqui que que vão começar a dar aulas remotas, não estavam, e estão encontrando dificuldade. Que estratégias, a partir da experiência de vocês e das dezenas de relatos que vocês recebem diariamente, vocês destacariam como algo interessante para se começar a fazer essa adaptação para a aula remota? Tá. Você quer começar a falar? Não, pode começar. Bom, uma boa estratégia seria utilizar de recursos visuais em vídeos. Por exemplo, eu trabalho com crianças. O que eu percebi? Se eu faço um vídeo simplesinho lá, só eu falando, o aluno faz, ou então nem faz, né? Ou então, às vezes, tem gente que nem faz, só manda escrito, escreve a atividade lá e pronto. Eu acho que esse momento, o professor aparecer para a criança, porque tem dois casos. Tem vídeos gravados, que é o que... Tem desgravado a tela, né? Grava a tela só. Isso. E tem a aula online, ao vivo. A criança entra lá na sala de aula e você está lá. Vamos falar dessas aulas igual está acontecendo aqui na minha cidade. A gente grava e envia. Eu tenho a opção de não gravar. Eu posso enviar um texto para o aluno e pedir para ele fazer aquele exercício, aquela atividade. Vai ser a mesma coisa do que eu aparecer num vídeo, brincando, tentando interagir com eles, sabe? Eles veem a minha participação também e nós acreditamos que isso incentiva muito mais a criança a estar realizando a atividade do que eu simplesmente enviar um texto. Então, por exemplo, eu vou citar aqui o professor... Eu ia falar dele. Pode falar. Então, o John. Um caso que eu acho espetacular, maravilhoso, é o professor John, tá? Quem não conhece, você conhece ele, Diego? Conheço. Conhece o trabalho dele? Eu acho fascinante. Inclusive, antes de começar a nossa live, a minha irmã estava me mostrando uma aula dele de exercícios. Parece que ele está trabalhando unidade temática luta, sabe? Não sei. Eu acho que deve ser. Porque ele colocou os bonecos lá dos Vingadores fazendo os exercícios e a criança tem que copiar. Aí meu irmão falou assim, olha que gracinha, é o lúdico, né? A criança, não tem como a criança olhar aquilo e falar assim, não, que coisa chata, eu não vou fazer, não. Para a criança é um atrativo. Então, essa é uma estratégia, usar desses... Ah lá, ele tá aí, ó, a turma do John. É a turma do John. Então, é um atrativo o professor trabalhar com esses recursos. Tarsila, mas eu não sei pôr um plano de fundo, eu não tenho essa tela. Eu mesma não tô fazendo isso. Mas, gente, quando a gente aparece lá no vídeo e fala, oi, turma, tudo bem? Que saudade! Eles já, assim, se motivam muito, sabe? Eu acho que é uma excelente estratégia. Ó, pensa eu dando aula aqui. Turma, é o seguinte, nós vamos fazer agora um exercício de escadinha, tá? Então, vocês vão copiar tudo que eu fizer. O aluno, gente, ele não tem nem vontade de fazer aquele exercício. Então, eu acho assim, o professor tem que incentivar, tem que estimular. Por mais cansativo que seja, Tarsila, mas você tá dando trabalho demais para fazer isso. Mas é para chamar a atenção da criança, né? Seria uma das estratégias, né? Mas qual, Tar, que a gente pode? Outra estratégia materiais alternativos. É utilizar materiais alternativos. Eu não vou propor, não adianta eu fazer uma aula super show, maravilhosa, que eu vou usar arco, bola, fita, cone. E o aluno não. O menino não vai ter isso em casa, gente. Então, nós temos que pensar o quê? Papelão. Isso também pode entrar também nas dificuldades do professor, que a gente não comentou, mas o professor ele está tendo que elaborar aulas criativas sem utilizar esses materiais que, assim, comumente assim, a gente tem na escola sempre, né, esse tipo de material. E o aluno não vai ter em casa.
Então, uma estratégia é a gente oferecer aulas com materiais reciclados, bolinha de meia. Eu nunca tinha trabalhado com bolinha de meia e eu tô amando. Eu até falei que quando voltarem as aulas presenciais, eu vou adotar a bolinha de meia em várias atividades, porque é um excelente recurso, é barato, todo mundo tem, né? Então, fazer atividades com esses recursos, né? Outra estratégia, Diego, só mais uma. Não, fique à vontade, fique à vontade. Estamos aqui para poder aprender e socializar. Tentar colocar atividades para as crianças que integrem a família, tá? Porque aí a família participa junto. Vai ter, às vezes, algum pai que vai falar, olha, eu não consigo. Mas, pelo menos, o retorno que eu tô tendo, e ela também está tendo, e os nossos amigos aqui da nossa cidade estão tendo, que a gente costuma compartilhar, é a família participando, sabe? Eu comentei em outra live que eu recebo vídeos. A mãe, por exemplo, uma atividade musical inicial, que eu gosto muito de trabalhar com uma atividade permanente de música para educação infantil. A mãe fala assim, ó, vai lá, eu vou te filmar. E fica com o celular e o menino fica assim, ó, até parado, duro, tadinho. Porque ele tá sozinho, sabe? Talvez não tenha irmão, ou o pai tá trabalhando. Ele fica tímido. Agora, quando tá os irmãos, a mãe... Eu tô recebendo vídeo de uma família que até a avó tá brincando, gente. Eu tô no máximo. A avó senhorinha, sabe? E ela tá brincando de tudo com a netinha dela. Que gracinha. Então, quando a família integra, eu acho também uma boa estratégia. Agora, Diego, não pensando em crianças, que eu dou aula no 6º e 7º ano também, né? Eu tô gostando muito de estar adotando, assim, por exemplo, metodologias ativas. Eu fiz uma apostila para os meus alunos e eu não falo, tipo assim, ó, vocês que vão se virar. Eu proponho, por exemplo, jogos de tabuleiro. Era jogos de tabuleiro esse bimestre, né, que passou primeiro. Eu coloquei o que para eles? Jogos antigos de tabuleiro. Todo mundo conhece. Jogo da velha, jogo de dama, Mancala, que a maioria não conhece, mas eu coloquei lá, mas é um jogo muito antigo, né? E sugeri. Agora vocês vão pesquisar, vocês vão criar o próprio jogo de vocês, eles vão ser o protagonista do aprendizado deles, né? Ai, professora, mas isso aí não vai resolver, não. Tem professor que fala, gente, testa. Os meninos, principalmente 6º, 7º ano, eles gostam dessa parte de pesquisar, depois apresentar para os outros, divulgar. E saem umas ideias super diferentes. Sai na aula, por exemplo, hoje nós fizemos uma queimada tradicional para começar sobre jogos populares. Qual queimada vocês conhecem? E eles vão inventando e sai cada coisa legal, sabe? Que a gente não conhecia. Eu aprendi o ano passado uma queimada com eles, que eu achei demais, que é a queimada morto no meio, né? Quase ninguém conhece, eu achei super diferente, que é eles que me ensinaram. Eles trouxeram de outra escola que eles vieram, mas enfim, deixar a criança também participar, pesquisar, né? E oferecer o que ela tem de legal. E todo mundo vou te interromper, mas na verdade é porque certamente alguns colegas já estão querendo saber como que é essa queimada com morto no meio. Então não cria essa suspense pra gente. Fale pra gente como que é. Nossa, é meio difícil de explicar. Eu coloquei ela na nossa página, teve muita curtida, mas um monte de gente falou assim, gente, nem com o vídeo eu não tô entendendo. Porque tem assim, a gente divide a quadra no morto, né, que é a linha de fundo, sim, e o campo vivo normal e o morto no fundo, né? Aí começa a queimada normal. Igualzinha sempre, né, o quadrone. A primeira pessoa morreu, ela vai para o morto do fundo, o morto de sempre, o morto lá da linha do fundo. A segunda pessoa do time morreu, ela vai para o morto do meio. Aí, por exemplo, se linha de 3 metros a linha de 3 metros do vôlei. Aí ela não vira mais campo de jogo do vivo. Aí ela fica reduzida, né? Vira o morto. O morto fica aqui. E o campo do vivo fica reduzido também. Aí é uma queimada bem interessante para trabalhar também a defesa no handball. Quando você vê o jogo, você vê. Porque aí o morto do meio, ele fica fazendo a parte assim, ó, sabe? Da barreira, da defesa. É muito legal. E os meninos adoraram. E eu conheço essa queimada diferente. É queimada 1, 2, 3, 4. Que aí... na verdade, tem o campo do morto, e aí você coloca um campo também nas laterais, então seria 1, 2, 3, e o morto no meio, 4.
Aham. E aí é interessante esse tipo de queimada que ele dá para você trabalhar troca de passe. Então pode criar uma regra, só pode queimar depois de trocar passe. Então você vai trabalhando, além do passe e da defesa, começa a integrar uma série de elementos também. Mas é bem interessante, é difícil de explicar mesmo. Então é melhor o pessoal ir lá na página. Aqui a gente fala queimada dos 4 cantos, essa que você falou. Ô, Diego, e é tão rico esse momento, eu fiz com o 6º ano do ano passado, Depois que era dessa Jogos trocação de Populares, jogo, né? E que eu falei, olha, nós vamos fazer uma sequência didática de queimada. Ah, não, professora, mas a gente já jogou queimada já lá na outra escola do 5º ano. Não, mas vai ser uma sequência com 7 tipos de queimada. Que existe tudo isso? E aí depois ainda virou mais umas 8, 9, porque eles criaram mais 2 e a gente pode ir eu falando para eles criarem variações, né? Nossa, um dia a gente pode fazer uma live só de queimada. Você tá falando isso, já vi, tô lembrando de algumas já aqui também. Tem uma que é super legal, a queimada russa. Nossa, os meninos amam. Já ouviu falar? Com esse nome talvez não, mas talvez se você explicar, talvez eu possa ser que eu tenha conhecido. Não tem time. Começa todo mundo jogando misturado. Aí, por exemplo, se eu te queimei, você sai do jogo. Você fica lá na linha lateral, fica só olhando. Quando alguém me queimar, faz conta que ela pegou a bola e me queimou. Todo mundo que foi queimado por mim volta pro jogo e eu saio. Por isso chama russa. Aí a pessoa lá que é queimada, ela tá. fica assim, mata o fulano, mata a Darcilene. Porque sempre tem aquele aluno que é o top, né? Que queima a sala inteira. Queima 10, 15. Aí o povo fica todo assim, os meninos. Queima o fulano, queima o Joãozinho, o Joãozinho quemou 15. Aí na hora que o Joãozinho morre, os 15 que foram queimados pelo Joãozinho volta. É legal. É muito legal esse. Eu vou em torno da que a gente está falando, e para a gente também, eu gostaria de também compartilhar algumas outras queimadas, mas para a gente voltar para o tema e fazer, quem sabe, uma live de queimada, eu queria destacar da fala de vocês 2 aspectos, não no sentido de síntese, mas no sentido de trazer à tona algo que vocês falaram que é importante, principalmente para os professores que estão trabalhando com aulas remotas ou vão vir a trabalhar. Uma primeira que eu destacaria, que eu achei muito legal, e isso tem reforço até no debate do campo da educação, que é aproveitar a cultura lúdica do aluno, né? Então, como você deu o exemplo lá do John, que pegava os Vingadores. Então, entender a cultura lúdica do aluno, independente da faixa etária, do ano de ensino, é uma forma de criar uma certa empatia e de aumentar o interesse. Então, acho que isso pode ser algo interessante para a gente pensar para os colegas que estão com essa dificuldade. Estou levantando esses pontos a partir de vocês. Um outro ponto que eu destacaria a partir da fala de vocês é a ideia de se trabalhar a partir das experiências e perspectivas, percepções, sugestões dos alunos, né? Porque como é um momento de extrema dificuldade para a gente, que é professor, hoje eu não posso estar mais na escola porque eu sou dedicação exclusiva da faculdade. Então eu não tive essa experiência da aula remota, então tem sido um aprendizado ver os colegas trabalhando. Mas a ideia de trabalhar a partir daquilo que o aluno sugere, porque o aluno está aprendendo também a ser aluno nessa perspectiva, potencializa para que o professor ajude a sair ao amenizar essa dificuldade. Porque às vezes a gente pode ter alguns colegas muito engajados, é claro, e querem dar a melhor aula possível, mas às vezes essa rigidez de não escutar o aluno pode até perder potencialidades de, como vocês deram uma série de exemplos aí, a gente avançar em diferentes saídas. E aí, pegando isso, eu queria pensar o seguinte: por mais que a gente tenha que escutar os alunos, aproveitar as experiências, a gente não pode esquecer que a gente está vivendo hoje um momento de BNCC. Com certeza. E não entrando no mérito se é bom ou se é ruim, o que conta é que ela está aí. E os professores nós professores temos que nos adaptar. E aí, como você muito bem colocou no início, eu diria que talvez uma das coisas interessantes que a BNCC traz para a educação física nesse momento, que o PCN não fez, é deixar com clareza os conteúdos da educação física. Porque os PCN chamou lá atrás de blocos de conhecimento e ficou muito amplo, nebuloso. A BNCC ela traz, não com o tema conteúdo, mas com o tema unidades temáticas, ela estabelece lá 6 unidades temáticas. E aí eu queria passar a bola para vocês, com a seguinte reflexão para vocês nos ajudarem a pensar. Tendo a perspectiva das aulas remotas, e aí talvez as aulas remotas elas durem mais algum tempo e a gente tenha a oportunidade de trabalhar com todas as unidades temáticas. Quais vocês veem que são as unidades temáticas que têm mais potencialidade para ser adaptada e quais que seriam que vocês veem como mais difíceis, assim?
Olha, a primeira que eu e ela avaliando não só as nossas aulas, mas também as aulas que os professores têm enviado é as brincadeiras e jogos. Então, a unidade temática brincadeiras e jogos, com material, sem material, com material adaptado. Quando eu falo com material, é muito fácil adaptar uma brincadeira ou um jogo para um material adaptado, entendeu? Por exemplo, ó, nós propomos lá no começo da quarentena uma brincadeira popular e uma brincadeira cantada. Uma brincadeira cantada, né? Aí eu propus a brincadeira do jacaré coiô. Teve pai que, igual você falou, o aluno trouxe o que ele conhece. Ele viu lá o jacaré coiô e falou assim, nossa, mas peraí, isso aí é a cobra cega antiga, né? A cabra cega, tem gente que fala cobra cega, né? E mandou o vídeo cantando a música da cobra cega. Ou seja, eu vou falar, não, mas eu não pedi isso, tá errado. Ele fez uma variação na casa dele, olha que interessante, né? Ele entendeu, ele associou, falou, essa brincadeira aqui que ela passou é igualzinha a brincadeira da cobra cega. Então, assim, a unidade temática brincadeiras e jogos, ela é fácil. Tanto o professor pode passar uma opção, né? Eu dou uma opção para o aluno e através dessa opção, a mãe, o pai pode até falar, nossa, quando eu era criança, eu brincava desse outro jeito. E realizar o vídeo, uma aula lá na casa dela, com uma outra variação, né? Diego, dentro da unidade temática de brincadeiras e jogos, eu utilizei o objeto de conhecimento. Primeiro eu trabalhei com os jogos populares, depois eu usei o objeto de conhecimento de jogos do mundo. É uma coisa que eu nunca pensei que fosse dar certo em casa. Aí eu fui, pesquisei, descobri alguns livros, vi umas brincadeiras super legais, adaptei, coisa que precisava assim de uma fita e bolinha de papel, tampinha de garrafa, uma ficha de papelão. E as crianças amaram, os pais mandavam, sabe, e teve muito sucesso, retorno. E aí você está chamando a atenção para essa continuidade do mundo. É interessante, só queria pegar um link para falar um pouco lá mais da BNCC, porque a BNCC ela traz isso como um objeto de conhecimento. Mas ela, quando as pessoas falam assim, jogos do mundo, mas ela acaba dando destaque um pouco aos jogos indígenas e africanos. Quando você fez essa unidade, você conseguiu pegar jogos que não fossem jogos populares, que a gente tem também no Brasil, indígena e africano, você conseguiu pegar outros jogos mais diferenciados? Nós pegamos do México, Espanha... Mas o quê? Das coisas de Nova York. De Nova York. E foi uma apostila que eu encontrei na internet, pesquisando, sabe? Eu falei assim, eu vou pesquisar porque eu preciso de trabalhar isso, E não é né? aquela coisa assim, não. Nossa, encontrou na internet, deve ser qualquer coisa. É de professor, assim, que tem bem conceituado. Quem escreveu foi o Tiago Paçoca. O Thiago Aquino, você já conhece ele? Já ouviu falar? Conheço. Então, é uma apostila que eu peguei como referência para minhas aulas, deu super certo, gente. E são jogos, assim, ótimos, muito excelentes. Nós, inclusive, teve gente, né, da Espanha, que veio comentar, que teve até um debate, que nós fizemos uma amarelinha e colocamos. Aí a mulher lá da Espanha pegou e comentou assim que ela nunca viu esse jogo lá. Aí eu peguei e falei... e falei, então, mas aqui no livro, se você pesquisar, ele está descrito, agora eu não lembro, É o Laraiuela. Laraiuela, chama. Ela falou assim que lá eles brincam como da amarelinha daqui. E o que a apostila falava era outro tipo. Mas é legal Mas tem essa a estrutura troca. de uma amarelinha. A estrutura de uma amarelinha, mas ela falou que nunca viu ninguém brincando assim lá. Então, entendeu? Vira um debate, né? E assim, as crianças amaram, gostaram demais. Outra assim, não é da BNCC, é do Currículo Paulista, que nós somos do estado de São Paulo. Está dando muito certo, são os jogos de tabuleiro também. Os alunos estão participando, estão gostando bastante. E jogos de precisão também. Jogos de precisão da BNCC. O ranking top 3. Brincadeiras e jogos, jogos de tabuleiro e jogos de precisão. Foi, assim, o que mais eu acho que deu certo,
que as famílias conseguiram participar, independente se a casa é pequena, se é grande, se é terra, se é cimento. Foram as atividades também que nós mais recebemos e estamos recebendo na página, né? Brincadeira cantada também, música, trabalhar com coordenação, ritmo. E quais seriam aqueles que vocês veem com mais dificuldade ou estão percebendo mais dificuldade? Olha, é nítido. Eu ia começar o segundo. Não, era o primeiro bimestre. Eu dividi ele no estado em 2 etapas, né? Trabalhei a primeira. A gente ia entrar daí 1 semana e meia na segunda. Tava até já preparando os meninos de ginástica. Peguei e falei assim, eu vou dar ginástica para os meninos, né? Comecei com os slides com ginástica. Ai, Diego, mas quando eu fui propor as atividades, eu fiquei muito insegura. E eu acho assim que o professor ele tem que estar firme naquilo lá que ele está fazendo. Vai propor uma atividade? Não, a criança, eu vou arcar com o risco. Porque, querendo ou não, eu estou indicando uma atividade. Se o menino faz um rolamento lá e vira o pescoço, não sei, acontece alguma coisa... Decide dar um morto. Não, sobe no sofá e decide virar para trás. Eu passei alguns vídeos para eles e eu fiquei com medo na prática. Falei assim, gente, se esses meninos empolgarem demais... Menino é curioso, tá? O aluno dela, esse ano, vocês não acreditam, menino do 5º ano, ele moeu o braço, sabe como? Colocou a mão dentro da máquina de lavar. Ele ficou curioso, viu a máquina de lavar funcionando, essas máquinas antigas que não tem trava, né? Abriu, pôs o braço lá para ver o que ia acontecer, moeu o braço do menino. Então, aí, Diego, eu fiquei com medo. Falei assim, eu não vou propor, porque depois acontece algum acidente dentro de casa e vão falar que nós estamos propondo as atividades. Por mais que a gente fale de segurança. Então, eu peguei, cancelei. Falei assim, olha, criança, nós vamos voltar a falar de ginástica, se Deus quiser, quando voltar. Agora não tem jeito de fazer a prática. Porque na escola nós estamos presentes, né? A gente sempre está lá para dar uma ajuda para o menino, auxiliar. Não está conseguindo fazer o rolamento? Peraí que a professora te ajuda. Tem a posição certa. Então, enfim, não é só rolamento, diversos movimentos. E as lutas também. Eu fico meio insegura, né? Igual, no meu 7º ano agora tinha conteúdo lutas, eu passei a teoria, né? Mas para criança, você não vai passar teoria, né? Pode até passar um vidinho, mas a criança... a criança, ela é curiosa, ela vai querer ver, vai querer fazer igual. E outra que é contato, né? Um esporte de contato e não é o momento certo para a gente estar tendo esse contato, né? Então, por isso, pra gente, essas 2 são as mais difíceis. E que nós nem recebemos, né, Ter? Nem de outros professores. Teve um professor, o Robson Furlan, ele é ótimo. Ele trabalhou com a ginástica com as crianças, os pequenininhos dele. Mas fez vídeo assim, sabe? De imitar o sapinho, o tubarão, bem lúdico. Não chegou a aprofundar. Fazer movimentos. Se for desse jeito... Eu acho ainda mais fácil. Agora, propor muitos elementos da ginástica, eu acho um pouco arriscado. Sim. Eu compreendo. De fato, a gente tem que conseguir ver como que a gente vai fazer com algumas atividades que envolvem suporte de segurança, né? Que você tem que tomar cuidado exatamente com algumas etapas do movimento. Olha que legal. Aproveitando que a ginástica é um esporte individual, é uma boa opção para a gente deixar para o retorno, né? E abordar isso na escola, porque não vai ter contato, a criança vai poder ficar uma longe da outra para estar realizando na escola. Os esportes individuais, jogos de marca. Esportes de marca. Então, esses eu indicaria para deixar o professor trabalhar com outras unidades temáticas e deixar essas que são individuais para trabalhando no nosso retorno, né? Se Deus quiser. Perfeito. Eu vou destacar um aspecto que vocês colocavam, dentre tantas coisas legais que vocês pegaram, mas no sentido só de promover uma reflexão para o pessoal que está aqui acompanhando a gente. Quando vocês falavam que pegaram o material da internet e pegaram esse material e adaptaram e construíram alguma coisa. E aí eu gosto sempre quando eu converso um pouco sobre educação física escolar, eu tento trazer que a gente precisa tirar um pouco essa coisa que se construiu na gente, uma espécie de uma negação à prescrição ou a exemplos, né? Então,
se criou de maneira muito negativa a ideia de receita de bolo, como se não pudesse seguir nada, mas a gente só cria inspirado em alguma coisa. E quanto mais inspirações a gente tiver, melhor a gente pode conseguir reunir isso tudo para fazer melhor a nossa prática. E aí é muito legal, eu acho que tem uma série... Inclusive, eu produzo livros que, dentre outras coisas, fazem sugestões. E é claro que, por mais que eu não quero, mas se eu quisesse que o professor seguisse exatamente aquilo que está no livro, ou naquele livro, seria impossível, porque quando o livro chega em contato com a escola, tem um professor, uma escola, um aluno, um tipo de material, um tipo de espaço. Então sempre há ressignificações. Por isso que é legal o trabalho que vocês vêm fazendo na página também, que promovem e socializam essas experiências para que outras pessoas possam olhar e mesmo quem pegar e falar assim, quero fazer igualzinho, tá na página. Quando chegar na escola, vai mudar. Vai adaptar, não tem jeito, porque é a vida, né? A vida vai ser ajustada ali naquela outra realidade nova. Aí, meninas, eu queria entrar num ponto que é um ponto do qual eu tenho tentado refletir, principalmente porque eu não fui professor nesse aspecto. Estou pegando aqui uma pergunta que por 3 vezes apareceu aqui. E eu acho que alguns colegas estão com dúvidas também, e é absolutamente normal que a gente tenha uma certa dificuldade nisso, que é a avaliação, que por si só já é complicada. Ainda mais nesse novo panorama que a gente tem. O que vocês estão vendo aí das atividades que estão vindo para vocês sobre avaliação, ou esse tema ainda não foi citado? Porque também, é claro, apontar uma lacuna nesse espaço, que a gente tem bastante gente aqui como audiência, é a oportunidade de a gente começar a produzir reflexões sobre isso também. Ó, o que a gente pode falar sobre avaliação? Eu vou falar 2 coisas, o que eu concordo e o que eu não concordo. Aqui na minha cidade e no estado, né, deixaram a gente fazer o seguinte: observa o aluno, o que ele está fazendo, faz as anotações, marca tudo, participação. O aluno que você está vendo, que está participando, aquele aluno que está interagindo com o professor, que está te dando um retorno, é para dar uma nota, porque semana que vem tem conselho e a nota tem que estar lá no estado, né? Mas, em contrapartida, eles falaram também o seguinte: não tem como você avaliar aquele aluno que não está enviando nada. Por que ele não está enviando? Você sabe o motivo? Até agora ele não apareceu, não se comunicou com você, alguma coisa está acontecendo. Ou é desinteresse do aluno, ou então pode ser, não tem internet, ele não teve como, não ficou sabendo, não pegou a apostila na escola. Enfim, tem N possibilidades. Esse aluno deixa a nota dele em branco. E é assim que eu estou fazendo. Por quê? Isso também, se pedisse para dar uma nota, eu não daria, porque eu acho muito injusto na educação física, até o aluno que me manda um retorno de atividade, eu acho injusto a gente estar avaliando. Porque ele está sozinho, a mãe filmando ele, o menino é tímido, aí você coloca ele para fazer uma atividade, ele faz assim, super inseguro, morrendo assim de... Ele olha a câmera com aquele pavor, tadinho. Tem muitos alunos que eles têm vergonha e pede pra gente não postar, tá? Muitas famílias colocam: o Rafael morreu de vergonha, Tarsila. Não posta não, por favor. Então eu acho assim, que nós temos também que ter esse olhar para a criança. Não é porque às vezes ele não se desenvolveu bem ali na atividade, eu não achei que ele cumpriu o objetivo que eu sugeri, não. Então vou reduzir a nota dele. Nós avaliamos de acordo com as habilidades atingidas, né? E nesse momento está sendo praticamente inviável avaliar as habilidades propostas na BNCC, por exemplo, né, os campos de experiência, porque está muito difícil esse retorno. Outra dificuldade é a participação efetiva dos alunos. Bom, se você conhece algum professor que está tendo 100% do retorno, você me apresenta que eu vou dar os parabéns para ele. Não tem, gente. É difícil. É complicado. Então, eu e ela acredita que a avaliação agora não seja um momento oportuno para se falar sobre isso. Igual ela comentou da nota. No estado também foi sugerido deixar em branco a nota do aluno que não... Nesse primeiro bimestre, nós temos atividades.
eu tenho. Bom, até o dia 22 de março, que é o dia que eu fui na escola, eu tenho 3 atividades registradas dos meus alunos do 6º e 7º ano. Então, eu vou estar avaliando o que ele já tinha me entregado, aí eu vou dar uma nota. Agora, a partir desse momento, do 2º bimestre para cá, que eu não tenho mais nada em mãos, não sei. Tem muito aluno que não deu as caras, não apareceu. Por quê? A escola também não sabe, entendeu? Então, a gente vai deixar esse aluno com nota vermelha, né? É injusto. Você acha justo, Diego? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito complicado. Eu acho que quando a gente vive esses momentos, a gente tem uma tendência a buscar a tradição e a avaliação se transformar em uma punição do que um acompanhamento da aprendizagem. Eu acho que a gente está vivendo isso. A nota, a participação no sentido não do que ele está vivenciando, mas da participação se ele está presente. Eu acho que esses momentos, essa tônica fica mais... a discussão fica em pauta apenas do não essencial. Que é o que vocês todos colocaram. E eu concordo com vocês. Eu estou com... Eu mostrei para minha irmã, dos meus 8º anos, esse ano eu peguei uma disciplina nova do estado de São Paulo, que é eletiva, né? E pela conversa com os alunos, nós montamos uma eletiva que estuda o corpo humano, né? Que são os alunos que têm interesse na área médica, né? Enfim, eu mostrei para ela as atividades dos alunos, as que eles foram me entregando. Nossa, uma gracinha. Nossa, ela falou assim, nossa, por que você não posta isso? Que gracinha. Eu falei assim, então, 50% da sala me entregou. É justo eu dar a nota para esses 50% e os outros eu falar, não me entregou nada. Não, eu vou contar o que aconteceu antes, Diego. Ela falou assim que ela tem no grupo, que ela entra para interagir. Ela falou assim, cara, eu pedi atividade para os meninos, eles não mandavam, eles não estão mandando, não sei o quê. Ela pegou e colocou assim, ó, meninos, estou aguardando a atividade, pois semana que vem tem conselho, eu vou fechar a nota, choveu de desenho lá sobre o corpo humano, o coração. Ela falou assim, ou seja, eles estão fazendo, mas não estão enviando, entendeu? Tem criança que é assim, às vezes eles não querem expor, não sei por quê. Não sei se lota o celular deles, não sei o que é, mas tem gente que está realizando, mas não envia. Não envia, então como que a gente vai avaliar, né? Perfeito, eu concordo que se a gente não está sabendo a organização direito do próprio processo de ensino, a avaliação ela vai sofrer muito mais. E aí eu acho que é o momento da avaliação voltar para o essencial, né? A gente tentar fazer uma análise ampla e tentar ver a partir da evolução do que os alunos estão fazendo. Isso é um desafio. Isso é um desafio. Nós não vamos julgar, mas tem escola particular, tem muitos municípios que estão falando, olha, nós queremos uma nota. Tem muitas realidades diferentes. Então, essa é a nossa, de acordo com a nossa realidade, né? A avaliação é sempre um tema complexo e nos move a trazer. Mas a gente já está quase chegando no final, e eu queria fazer uma pergunta mais personalizada para as duas, né? Para uma responder de cada vez. Se vocês tivessem que destacar um aspecto, porque vai passar, a pandemia vai passar e daqui a pouco estaremos de volta com nossos alunos. Que aspecto você destacaria que você conseguiu trazer de aprendizagem que, independente de como serão as novas condições, você vai levar para suas aulas? Eu posso falar primeiro? Não vale copiar, hein? Inovação. Eu acho que esse momento foi inovador para todos os professores, não só para mim. Gente, eu nunca tinha entrado em uma plataforma de Zoom, nunca tinha feito uma videoconferência, nunca pensei em criar um grupo de WhatsApp para falar com tanta criança, sabe? E assim, eu fui atrás de pesquisar coisas que eu sei que seriam possíveis de serem realizadas em casa. Então, tem muita atividade, por exemplo, que eu propus que eu nunca realizei. Esses jogos do mundo mesmo, nunca fiz na escola. Então, eu falei assim, gente, achei super legal. Fui lá, pesquisei, vou propor isso daqui. E deu super certo, sabe? Então, eu acho que o professor, ele tá virou, né? Ele já era. Mas eu acho que agora ele virou mais ainda um pesquisador. Professor pesquisador. Tá indo atrás, tá buscando, melhorando, inovando. Eu acho que é isso aí que eu, inclusive, muitas coisas que eu aprendi, vou levar pro resto da minha vida nas aulas, sabe? Continuar assim com esse entusiasmo. Eu também. Eu estava comentando com um professor, não me lembro mais quem é, acho que é com Maurício Choquito, semana passada, semana retrasada, que às vezes eu me sinto assim,
falou assim, nossa, poxa, o que eu tô fazendo é inútil, né? Que eu falei pra ele que a minha vida tá uma loucura, uma correria, né? Coitado. Eu falei que eu ia fazer o sorteio de um livro dele lá na página, enfim, né? Eu falei, nossa, desculpa, ainda não deu, porque a minha vida tá uma loucura. E às vezes eu sinto que o que eu tô fazendo é inútil, né? E ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, Tercilene, o que você está fazendo hoje? Você vai utilizar o ano que vem, na pós-pandemia? Eu falei, com certeza. As apostilinhas que eu fiz com os meus alunos, as aulas que eu pesquisei, com certeza eu vou querer. Os jogos que a gente realizou de outro mundo, com certeza eu vou querer passar para eles. Você falou assim, então, é tudo um aprendizado. Você está construindo uma coisa que você ainda vai utilizar com seus alunos, que vai ser 100% útil, não está sendo agora. Por quê? Porque os alunos não estão participando de forma efetiva 100%, né? Mas outra coisa que eu acho assim, que nós todos vamos levar é parar de reclamar, sabe? Muitos professores, ai, nossa, eu não tenho acordar cedo demais, não. Acordar cedo demais para dar aula, não, tô cansado. Gente, eu particularmente estou trabalhando dobrado em casa. E eu prefiro 1000 vezes estar lá na minha escola, na minha quadra, com os meus 30 alunos, do que estar em casa. Então, eu dou muito mais valor na aula prática, a gente está lá junto com o aluno, do que nesse momento que nós estamos vivendo. Acho que isso é um grande aprendizado, a gente parar de reclamar, né? Reclamar menos e agradecer mais, né? É o que eu vou levar para mim também. Muitas vezes eu falava, tô tão cansada, mas eu tô trabalhando muito mais. Eu não sei vocês, mas eu tô trabalhando demais, o Diego. Eu acho que nós não seremos os mesmos e algumas coisas elas podem ser potencializadas positivamente. Eu acho que a gente vai ter um fôlego para rediscutir escola, rediscutir educação física, rediscutir educação. Meninas, eu queria fazer uma fala aqui para a gente já começar a encerrar, que eu queria resgatar uma ideia de um autor que eu gosto muito, que é o Maurício Tardif, que ele fala que ele valoriza o que ele vai chamar de saber experiencial. Então ele vai falar que existem vários saberes e um deles é o saber que o professor constrói na sua experiência. E a universidade precisa valorizar mais o saber que é construído na prática, junto com os professores. E eu queria destacar que hoje a descentralização da formação na universidade, com outros espaços, como esse espaço, um espaço de formação, ele possibilita que esse saber experiencial ele seja mais socializado. E a função da academia dar visibilidade e dos professores socializarem. Então eu queria, na verdade, parabenizar vocês pela oportunidade de vocês socializarem as práticas de tanta gente e as de vocês também, porque isso auxilia significativamente na produção e fazer, de fato, uma educação física melhor, de mais qualidade. Que acho que a gente tem que continuar, eu, vocês, o Marcos e tantos outros colegas que se inspiraram em vocês, estão criando páginas também. Eu acho que, eu falei outro dia, até postei, coloquei no Twitter, que os professores, eu fico admirado com a criatividade e com o esforço dos professores de fazer tantas coisas. Imagine que eles não fariam se eles não tivessem uma carga horária adequada, um salário justo, boas condições de trabalho. Então, se a gente vai fazer uma educação física melhor depois disso, certamente é porque muitas pessoas estão inspirando. Então, parabéns por vocês serem esse canal de inspiração também para tanta gente.